E aí, palmeirenses? Bora falar do Verdão? Fala, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Primeiramente, aí, agradecer todo mundo, né? Chegamos a 1.000 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí no canal. Vamos crescer, quem sabe, cada vez mais aí, graças a vocês. E hoje vamos falar um pouco a respeito do Arias. Tem notícia do Maurício e outras informações. Tem zagueiro do Palmeiras aí que pode estar pintando em outro time da Europa. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, deixa o like, se inscreve, ajuda a gente. Bora, galera. Vamos crescer então cada vez mais aí. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando. E vamos falar então a respeito do John Arias. O nome dele já saiu no bid aí. Já foi inscrito no Paulistão. Se eu não me engano, ele tá saindo lá da Inglaterra. Amanhã, quinta-feira, ele vai vir pro Brasil, mas não vai conseguir fazer a sua estreia no domingo, né? Quinta-feira já tem jogo do Palmeiras contra o Internacional, impossível disso acontecer, dele jogar. E no domingo contra o Guarani, última rodada das classificações ali do Paulistão, ele também não vai jogar. Então vai estar apto só a partir aí do dia 21, 22 de fevereiro, nas quartas de finais aí do Paulistão, né? Se o Abel quiser utilizar o jogador, né, nessas quartas de finais, ou então pode fazer a sua estreia contra o Fluminense no dia 25, como eu trouxe para vocês aí, seria pela quarta rodada do Brasileirão. Eu trouxe ontem no vídeo, né, falando a respeito disso. Hoje eu queria trazer um pouco sobre os números do Arias, né? Uma das melhores temporadas que ele fez aí na carreira dele foi no Brasil. Vou passar antes aí os números dele da Inglaterra. Ele não se adaptou muito bem lá, né? Fez 26 partidas, se eu não me engano, teve 2 gols e 1 assistência apenas. O time do Wolverhampton ali tá para ser rebaixado, né? E a última partida dele pelo Wolverhampton foi agora, dia 31 de janeiro, contra o Bournemouth. Então, o Arias lá fora não deu muito certo, mas aqui no Brasil ele foi muito bem com o Fluminense, ganhou vários títulos aí com o time carioca. Na temporada de 22, né, de 2022, ele fez 16 gols e deu 17 assistências, ajudou muito o Fluminense. Em 2023 ele deu 12 gols e 17 assistências também. Em 2024 ele fez 14 gols e deu 8 assistências. E em 2025 ele saiu no meio do ano, né, com 4 gols e 13 assistências. No meio do ano, na janela do meio do ano, ele se transferiu aí pro Wolverhampton, fez 26 partidas lá e não conseguiu se destacar igual ele estava se destacando aqui. Muito também pela adaptação, né? Aqui no Fluminense ele já tinha toda a adaptação com o time, já tinha um entrosamento com os jogadores ali, e lá no Wolverhampton não deu muito certo, não conseguiu. Tem exemplos de vários outros jogadores, né, que foram para a Europa e não deu certo. O Arias teve o sonho de ir para lá e não se deu muito bem. Agora retornando para o Brasil, voltando para o Palmeiras, espero que ele apresente esse futebol que ele mostrou no Fluminense, né, em 2023, 24 e 25 ali, fazendo bastante gol, dando bastante assistência. Flaco Lopes e Vitor Roque aí tá voando, né, no Palmeiras, então acredito muito que com o Arias fazendo essas assistências, dando essa mobilidade no meio do campo, ou quem sabe na ponta também, vai ser um jogador que vai ajudar muita gente e vai favorecer sim o elenco do Palmeiras. Agora falando para vocês a respeito do Maurício, o Maurício aí se naturalizou paraguaio e pode atuar a Copa do Mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui na telinha. Essa é uma notícia aí do GE, né? Maurício do Palmeiras se naturaliza paraguaio e pode jogar a Copa do Mundo desse ano, né? No meio do ano aí de 2026 vai ter a Copa do Mundo. O Paraguai classificou, né? Parece que não atuava na Copa desde 2020, desde 2010 e agora em 2026 vai conseguir jogar. Se ele for convocado realmente, pode ter os parceiros aí, Gustavo Gomes e Ramon Sosa, né? Que são 2 jogadores aí do Palmeiras que atua pela seleção do Paraguai. O Maurício já tinha esse desejo de se naturalizar paraguaio, né? O pai dele nasceu no Paraguai e ele viveu a parte da sua adolescência ali no país. E antes de ir para o Internacional, ele já tinha esse pensamento, né, de tentar se naturalizar paraguaio. Ele jogou nas categorias de base da seleção brasileira, mas nunca foi convocado para a seleção principal. E esse é o desejo do jogador. Já apareceu até na lista da FIFA, né? Dos atletas que trocaram de confederação, então
ele já pode sim ser chamado aí para a Copa do Mundo. Caso o técnico do Paraguai, o Gustavo Alfaro aí, queira contar com o jogador, Maurício esse ano aí, se eu não me engano, ele tem 6 partidas e fez 2 gols. É um jogador aí que ajuda bastante o Palmeiras, tem a mobilidade no meio do campo ali, e o Paraguai pode sim, quem sabe, convocar, né, velho? Pode acontecer, já tem 2 jogadores do Palmeiras que são da seleção, o Gustavo Gomes é o capitão do Paraguai, e o Ramon Sosa aí é um ponta paraguaio. Desejar boa sorte pro Maurício nessa nova caminhada dele, que dê tudo certo pro jogador, e quem sabe aí ser mais um palmeirense representando o Verdão aí na Copa do Mundo. Indo agora pro lado do Brasileirão, Palmeiras joga quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Internacional lá no Beira-Rio, e o Palmeiras terá força máxima diante do Internacional e pode repetir a escalação pela terceira vez consecutiva aí. Vamos ver, cara, eu quero muito que o Palmeiras consiga essa vitória. O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino lá na Arena, Neoquímica Arena, né? E o Bragantino hoje é o líder do Brasileirão com 6 pontos. O Palmeiras tem 4. Se acontecer um tropeço aí do Bragantino, quem sabe o Palmeiras conseguir uma vitória, a gente pode virar líder já nessa terceira rodada. Não querendo torcer pro Corinthians, mas se for para favorecer o Palmeiras, se o Palmeiras conseguir uma vitória e o Corinthians ganhar ou empatar com o Red Bull, é muito bem-vindo aí, porque pra gente vai ser muito bom, né? A gente vira líder do campeonato e quem sabe mantém sempre essa liderança aí. Lembrando que o Palmeiras, toda vez que vira líder, é muito difícil de perder essa liderança. É muito mais no fim do campeonato, né? Agora, no começo ali, pode ter muitas trocas de liderança. Se tudo der certo, o Palmeiras conseguir virar líder e manter o foco, acredito muito que a gente pode sim conseguir esse título do Brasileirão desse ano de 2026. Galera, agora falando de outro jogador, você lembra do Naves, o zagueiro aí do Palmeiras? É um zagueiro que era da base do Verdão, um promissor. Palmeiras emprestou pro Alverca de Portugal. Tava com empréstimo com possível retorno, né, pro Verdão. Não tinha nada firmado ali referente a uma compra, uma possível compra do Alverca aí no fim do contrato de empréstimo, mas pode mudar sim essa situação. Vou trazer aqui a notícia para vocês do nosso palestra. A notícia é essa então: a Alverca aposta em negociação casada de Naves do Palmeiras. Revelado na categoria de base do Palmeiras, foi emprestado ao Alverca de Portugal na metade da temporada de 2025. O jogador não deve retornar ao Brasil e já se trabalha a opção da permanência dele na Europa. A venda casada, né? O nosso palestra apurou aí que o atual clube não terá condições de comprar o defensor, mas ele aposta em uma negociação casada com outro clube português. O que vai acontecer aí, né? A ideia é conversar com as equipes do país que já demonstraram interesse no jogador e alinhar uma operação onde o Naves seja comprado pelo Alverca, mas já vendido para aquele time. Então o Alverca receberia só o lucro. Essa é a opção aí do time de Portugal. O valor desejado pelo Palmeiras está entre 5 a 6 milhões de euros, o que eu acho de verdade mesmo, eu acho muito barato pro talento que tem o Naves. O Naves aí sempre quando atuou pelo Palmeiras ali, foi muito bem, não tenho nada para criticar desse jogador, não sei nem por que o Palmeiras quer vender ele, mas tudo bem, né? O valor é esse daí, 5 a 6 milhões de euros, dá 30 a 38 milhões de reais. Mantendo um percentual ainda para futuras negociações. É o que o Palmeiras vem fazendo sempre aí com a garotada, né? O Palmeiras sempre mantém ali 10, 20% para quem sabe numa futura venda a gente consiga ainda ganhar mais uns trocadinhos aí referente aos jogadores da base. E aqui mostrando, né, que tá fora dos planos do Palmeiras, o nosso palestra aqui. Há algumas semanas que o defensor não faz parte do planejamento do clube após o período de empréstimo, que se encerra agora no meio do ano, né, em julho de 2026. Pelo lado do atleta, não há também o interesse de regressar ao clube que revelou e nutre o desejo de continuar atuando no futebol europeu. Palmeiras não sei porquê, velho. De verdade, eu queria entender qual que é o motivo de não querer o jogador, mano. Eu sempre gostei desse zagueiro, ele sempre foi muito bem, velho. Deixa nos comentários, quero saber a opinião de vocês aí, palmeirenses, se gostavam quando o Naves atuava. De verdade, eu acho que ele era muito melhor do que o Mikael, né? O jogador que o Palmeiras comprou e pagou, se eu não me engano, 40 milhões de reais aí. Eu achava o Naves muito melhor. Tanto é que o Mikael chegou no Palmeiras e já mandaram ele embora lá pro Inter Miami, né? Tá emprestado pro time do Messi. Não sei, cara.
que tenha uma boa sorte aí, que dê tudo certo nessa negociação. Palmeiras ganhando uns trocos aí, mantendo uma porcentagem, quem sabe ele brilha no futebol português aí, em outro time ali com mais expressão e consiga ser vendido no futuro muito mais caro aí para o Palmeiras lucrar mais um pouco de dinheiro em cima do jogador. Essas são as notícias de hoje aí, galera. Amanhã, então, jogo do Palmeiras, né? Amanhã, quinta-feira aí, dia 12, 9h30 da noite, Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Vamos torcer pro Verdão, se tudo der certo aí, vai ter uma tabela muito boa pra gente, né? Se o Corinthians empatar ou ganhar do Red Bull Bragantino dentro da casa do Corinthians e o Palmeiras conseguir uma vitória fora de casa, a gente pode sim virar líder do Brasileirão na terceira rodada aí. Pra você que permaneceu, deixa o like, se inscreve, ajuda a gente e até o próximo vídeo. Falou!